E aí, pessoal, tudo bom? Dá prosseguimento ao nosso assunto, certo? A gente ficou o quê? Ficamos lá no tópico 4, né? A gente vai falar agora, né, a partir desse tópico, certo? Planos paralelos aos eixos e aos planos coordenados. Lembra lá da reta que a gente falou que dependendo dos valores da normal, né? Da normal não, da vetor de direção da reta, né? A gente tinha alguns casos particulares de paralelismo, né? Daquela reta com plano ou daquela reta com o eixo, né? Então aqui, de forma semelhante, de acordo com os valores ausentes da equação do plano, a gente vai ter algumas particularidades, tá? Vamos ter planos diferenciados aí. Vamos lá. Ó, essa é a equação geral do plano, né? A gente tem aqui o A, o B e o C, que representam aí a normal desse plano, né? E a gente tem essa componentezinha D, que ela é formada como sendo o produto, né, como se fosse um produto escalar de um ponto com a normal, né, só que isso negativo, certo? Então, ó, caso aconteça algumas coisas aí, a gente tem tipos especiais de plano, tá? Por exemplo, se o plano tiver o D igual a zero, significa o quê? Que esse plano ele passa pela origem. Isso é legal, ó. Por exemplo, vou colocar aqui rapidamente para a gente ver, ó, no GeoGebra. Vou aqui escrever uma equação de plano qualquer, tá? 2x mais y mais menos z mais 5 igual a zero, por exemplo. Aqui esse plano, né? Esse plano ele não está passando pela origem, certo? Se eu colocar o d igual a zero, olha o que acontece com o plano. Ó. Ele passa pela origem. Aí vocês podem perguntar, sim, professor, por que ele passa pela origem? É simples, pessoal. Se eu substituir o x, y e z por zero, que é justamente o ponto da origem, né? Vai dar quanto? Vai dar zero, certo? Por isso que ele passa pela origem. Eu não tenho nenhum outro termo aqui, né? Para esse ponto aqui não ser na origem, tá? Então, já sabe, se por acaso o d da equação do plano, né? Esse valor aí for zero, né? Significa que esse plano passa pela origem, beleza? Então, D0 passa pela origem. Vamos ver outras possibilidades. Ó. Se por acaso uma das componentes do plano for nula, certo? Então isso significa o quê? Que o vetor ele vai ser ortogonal a um dos eixos coordenados. Ou seja, esse plano vai ser paralelo a um desses eixos. Ou é isso não. Bora dar uma olhada aqui, ó. Nesses casos. Ó. Primeiro caso, o A sendo igual a zero. Se o A é igual a zero, então esse vetor normal, né, do plano, ele vai ficar dessa forma, ó, 0, B e C, certo? Aí lá em cima, aqui em cima eu estou destacando o formato, certo? Então quando isso acontecer, significa que ele é paralelo, é perpendicular ao eixo X, certo? Logo ele vai ser paralelo ao plano, né, ao eixo. Aliás, a normal ela é perpendicular ao eixo x, logo ele vai ser paralelo ao eixo x. Como assim? Bora lá. Álgebra para ilustrar, certo? Vou pegar essa mesma equação, vou colocar o d e vou tirar o x, tá? Ó, lembre-se bem, eu estou tirando o x, né? O componente da normal aí é zero, por exemplo, tá? Olha só. Assim, certo? Onde é que está meu eixo x? Meu eixo x é o vermelhinho, pessoal, ó. Vermelhinho, tá? Vermelhinho aqui. Observe que esse plano ó, é paralelo a esse eixo. Ó. Ele está paralelo a esse eixo, certo? E a normal desse plano
saindo aqui, ó, ela é perpendicular a esse eixo, tá? Então, a normal desse plano aqui está sendo perpendicular a esse eixo. Então, toda vez quando eu tiver uma componente lá na normal zerada, certo? Essa componente, se for x zerado, significa que eu vou estar com esse ponto paralelo a esse eixo x, e a normal vai ser perpendicular a esse eixo, tá? Eu vou desenhar aqui essa mesma situação, é como se você tivesse assim, um plano, certo? É bom que vocês tenham essa impressão também. Ó. Se eu digo que o plano ele é paralelo a um eixo, tá? Esse plano é paralelo a esse eixo, então se eu for desenhar aqui a normal dele, tá? A normal desse plano, esse carinha aqui, ele também vai ser perpendicular a esse eixo que é paralelo, tá? Então toda vez que eu falar assim, eu tenho um plano que é paralelo à reta, isso significa o quê? Que a normal ele faz um ângulo de 90 graus também com essa reta, tá? Beleza? Então o normal de um plano é perpendicular, né, ortogonal a uma reta paralela a esse plano, tá? Então, já deu para entender a lógica aqui, né? Então, se o A é igual a zero, esse plano vai ser paralelo ao eixo X e a sua normal vai ser perpendicular a esse mesmo eixo, tá? Se for o B zerado, então a gente tem também uma situação semelhante, né? Porém, agora vai ser o eixo Y, tá? Então, o eixo Y é que o plano vai ser paralelo. E é perpendicular também a esse eixo anormal. A normal é perpendicular, tá? Então, notem que sempre a gente está falando, né, do plano e ora estamos falando da normal. Porque a normal é muito importante, tá? Então, se não fosse a normal, não existiria a equação do plano, né? Então, por isso que a gente está falando das duas coisas aqui. E, por fim, se o C ele é zerado, então esse plano ele é paralelo ao eixo Z. Logo, a normal ela é perpendicular a Z, tá? Essa parte aqui, ó, normal é perpendicular a Z. Beleza? Ok, professor. Entendi. Então, a gente tem alguns casos particulares da equação do plano, dependendo dos valores aí da normal e do D, tá? Outra coisa. Nada impede do D ser zerado nesses casos, tá, pessoal? Nesse caso aí, por exemplo, ó, se o D for zerado, o que é que vai acontecer? Esse plano vai passar pela origem. Só isso que acontece, tá? Então, continua valendo essa mesma notação de perpendicularidade, de paralelismo, que estão aí no A, no B e no C, tá? Vou valendo da mesma forma. A única coisa que a gente sabe é que se o D for zerado, ele passa pelo plano, tá? Guarda essa informação, ó, questão de prova aí, certo? Outra situação, galera, acontece se duas componentes forem zeradas, tá? Então, se duas componentes da normal forem zeradas, o que é que vai acontecer com esse plano, né? Então, se por acaso isso acontecer, o plano ele vai ser paralelo a dois outros vetores, a dois outros eixos, no caso, né? Vai ser paralelo concomitantemente aí a dois outros vetores, tá? Então, ó, por exemplo, aqui, se por acaso o A e o B for zerado, então isso significa que esse plano, né, ele está ali em cima de um eixo, tá? E ele vai ser paralelo a um plano coordenado, certo? Então, bora dar uma olhada nesse caso em particular. A, B zerado. Vou lá para o GeoGebra. Então, A e B zerado. Eu vou tirar agora o Y, tá? Olha só. Vai ter esse plano. Esse plano tá aqui, ó. Certo? Notem que esse plano ele é paralelo ao eixo XY. Vou até marcar aqui, ó. Eixo XY, que é o plano XY. Paralelo ao plano XY, certo? Então, se ele é paralelo ao plano XY, isso significa o quê? Que esse plano ele é
o normal dele, né, perpendicular tanto ao eixo x quanto ao eixo y, tá? Tanto com o eixo x quanto com o eixo y. Aliás, o x é o vermelho, né? X e y, tá? Então, o plano, ele é paralelo ao plano x e y, né? São paralelos. E a normal, ela é perpendicular tanto ao eixo x, o eixo vermelhinho aqui, quanto ao eixo y, que é o verde aí, tá bom? Então, é isso que a gente tem nessa situação aqui. Beleza? Então, nesta situação onde o A e o B são zerados, a minha normal ela vai ser perpendicular a esses caras aí que foram zerados, né? Ou seja, aos eixos que foram zerados. E esse plano é paralelo ao plano formado por esses vetores aí, tá? Ao plano formado por esses dois vetores, que no caso são os vetores I e J. É o plano YXY ou YX, tá? Da mesma forma, a gente vai ter nos outros casos, né? Se por acaso o A e o C forem zerados, então o B é o único que vai ter aí, né? Então ele vai ser perpendicular aos outros eixos, essa normal, e o plano vai ser paralelo ao plano formado por esses eixos zerados aí, no caso vai ser paralelo ao XZ. E se por acaso B e C forem zerados, a gente vai ter a situação, né, do plano ser paralelo ao YZ, tá? Ele vai ser paralelo ao YZ, logo a normal vai ser perpendicular ao eixo Y e ao eixo Z, tá bom? Então, essas são as condições, os casos particulares, né, da equação geral do plano, beleza? Eu posso ter esses tipos de situações sim. Aí você pode imaginar, professor, quer dizer que se só botar y igual a zero, isso é um plano? É. X igual a zero é um plano? Também é, tá? Parece louco, né? Mas é. Por que, pessoal, isso acontece? Bora ver esse caso aqui, ó. Vamos dizer x igual a zero. Tá aqui, x igual a zero. Álgebra. Vou tirar aqui esse plano. X igual a zero. Olha só. Por que, pessoal, x igual a zero é um plano? Imagina o seguinte, um plano é uma equação que define uma... Vamos dizer o seguinte, olha, eu estou falando que o x é igual a zero, todos os pontos cujo x é igual a zero define meu plano, tá? É o que está acontecendo aqui, ó. O x é zero. Y e z eu não sei, pode ser qualquer coisa, mas eu só sei que o x é zero, tá? Então, por isso que esse plano aqui está bem definido. Todos os valores, todos os pontos que existirem cujo x é igual a zero, define o meu plano. Por isso que é um plano isso daí, tá? É um local geométrico cujo essa equação é satisfeita. Eu não estou preocupado com o y, não estou preocupado com o z. O que eu quero é fixar. Estou fixando aqui, ó. X é igual a zero. Por isso isso daí é um plano. Bom? Legal? Voltar aqui para os slides. Então, vou fazer aqui esse exemplozinho, tá? Vou ser mais breve agora, tá? Para a gente adiantar. Então, determinar a equação cartesiana do plano que contém um ponto A e essa reta aí, tá? Então, eu tenho um ponto e tenho uma reta, certo? Para encontrar a equação do plano, a gente precisa do quê? De um ponto que pertence à reta e da equação do vetor normal, né? Como ele falou que esse plano, né, contém esse ponto e também contém essa reta, então vamos calcular aí, no caso, a normal utilizando essas informações aí, tá? Então vamos lá, estou aqui com o plano, tenho aqui o ponto A, certo? E eu tenho aqui a reta, né? Reta R.
Essa reta R, ela está escrita de uma forma diferente, professor. Foi colocado aí x igual a 4, y igual a 3. Isso significa o quê? Né? Significa... Eu não estou vendo aí o t, eu não estou vendo nada assim semelhante a isso. Então, como é que a gente pode trabalhar com esse x igual a 0 e y igual a 3? Aliás, né? X igual a 4 e y igual a 3. Ora, pessoal, eu fixei, minha reta eu estou fixando. Ó, x é 4, y é 3, mas é uma reta. É aquela mesma coisa que eu falei do plano. Ó. O plano eu estou dizendo o seguinte, olha, o x é igual a 0. Não importa os outros valores, o x é igual a 0. Aqui eu tenho um caso particular de reta também. Quando eu digo que o x é 4 e o y é 3, o que está variando é o z. O z é que está variando, o z é que está formando a reta. Beleza? Então, nesse caso aqui, o que a gente tem? A equação, o vetor diretor, né, dessa reta, vai ser o quê? 0, 0 e 1. Porque é o que está variando, tá? É o z que está variando. Beleza? Para falar a verdade, essa equação é a equação reduzida, né? Cujo z é 0. Tá? Essa aqui é a equação reduzida da reta. Beleza? Z está zerado aí. Tá? Então tem um vetor diretor. Ó. Então tem um vetor diretor aqui. Vzinho aqui, né? Beleza? E para encontrar a equação desse plano, a gente já sabe, né? A gente vai ter que pegar um vetor, né? Daqui para cá, por exemplo. Um ponto aqui que pertence a V, fazer esse vetor. Fazer o produto vetorial do A com esse AB, né? Com V, para achar a normal e assim encontrar a equação do plano. Lembra? Certo? Então vamos lá. Qual seria um ponto que pertence a esse plano aí? Ora, muito simples, pessoal. Só colocar aqui o Z0 e eu pego o x4 e y3. Então vou pegar aqui esse ponto B como sendo o ponto 4, 3 e 0. Beleza? É um exemplo aí de um ponto que pertence a essa reta aí. Bom? Então vamos lá. Vamos calcular o vetor AB. O vetor AB vai ser quanto? Né? Vai ser 4 menos 2, né? Lembrando, B menos A, né? 4 menos 2, 2. 3 menos 2, 1. 0 menos 1, 1. Esse é o nosso vetor AB. Se eu fizer o produto vetorial, então, né? De AB com V, a gente vai encontrar a nossa normalzinha, né? A nossa normal do plano, tá? Então, normal vai ser igual I, J, K, certo? Aí vem o AB, 2, 1, 1. E depois vem o V, que é 0, 0 e 1. Eu nem posso dizer a minha felicidade quando tem muitos zeros aí nessa equação, desse determinante. Ó. Vai ser rapidinho. Então, meu N vai ser o quê? O I vai ficar 1, né? O J vai ficar em 2, certo? Menos 2 aqui no caso. E o K vai ficar quanto? Ficar 0. Ó. Logo, minha normal é igual a 1 menos 2, 0. Feito? Pronto, tem um normal, tem um ponto que pertence a esse plano. Agora partir para o abraço. Então, vou colocar aqui direto já, ó, x menos 2y, certo? Mais 0z, né? E aí, mais d igual a 0. Quem é d? Lembrando, né? Nosso d é menos ax1 mais menos py1 menos cz1. Lembrando que esse x1, y e z1, né, é um ponto que pertence ao plano, tá? Então, meu d vai ser o quê? Menos 1 vezes 2, tá?
Estou pegando esse ponto aqui, tá, galera? O A, tá? Menos 2, né? Vezes 2 menos 0 vezes menos 1, tá? Então, isso daqui está dando quanto? Tá. Menos 2 mais 4 menos 0, que é igual a 2. Então, nosso D equivale a 2. Certo? Então, essa daqui é a equação do nosso plano, nesse caso aí, tá? Então, notem, vamos fazer agora aqui uma análise, né? Nesse caso aqui, o nosso Z está zerado, certo? Como o nosso Z está zerado, isso indica o quê? Que este plano, ele é perpendicular a quem? Ao eixo Z. Aliás, desculpa, esse plano é paralelo ao eixo Z. Logo, a normal dele é perpendicular ao eixo Z. Bom? Beleza? Claros? E até dá para a gente enxergar isso, ó, galera. Como o R, né? Como o R, ele está aqui dentro desse plano, e o Z dele é que é diferente, né? Significa o quê? Que a normal é que vai ser perpendicular a esse eixo, tá? Fica como exercício vocês fazerem isso no GeoGebra, para vocês enxergarem isso daqui. Bom? Um outro exemplo aí. Bora só fechar esse exemplo aí para o próximo tópico, tá? Vamos determinar a equação do plano que passa por A e é paralelo a esses vetores aí, tá bom? É paralelo a esses vetores. Então, vamos lá. Então, tá aqui o plano. E esse plano ele é paralelo, né? Tô aqui o pontinho A. E ele é paralelo a esses vetores aqui. Porque o vetor V é esse. E o V2 é esse, por exemplo. Ou aqui. Aqui livremente. Tá? Então, ele é paralelo a esses dois vetores. Certo? Então, a gente já chegou a também ver esse tipo de equação da reta que a gente pode construir, né? Se ele é paralelo a dois vetores, esses dois vetores eles são concorrentes, né? Então, a gente sabe que a normal desse meu plano é o produto vetorial de V1 e V2, né? Então, vamos lá. Bora escrever de forma analítica esse V1 aqui, vetorial, né? Esse V1. Então, V1 é o quê? É 0, né? O I é zerado ali. J é 1 e o K é 1. E o V2 vai ser igual a 0, J1, K menos 1. Ó, esses vetores aqui eles não são paralelos, tá? Isso aqui já é bom. Então, a gente pode realmente fazer o normal desse plano como sendo V1 escalar vetorial, né? V1 vetorial V2. Bom, dá pra gente fazer isso. V1 vetorial V2. Então, vamos lá. Vai ficar o quê? I, J, K, certo? V1, 0, 1, 1. V2, 0, 1, menos 1. Isso aqui vai dar isso daqui, tá? Então, o I vai ser menos 1, menos 1, menos 1, menos 1, que dá menos 2, certo? O J vai estar zerado, né? Porque a coluna aqui do que eu estou usando ele vai ficar 0, né? Tá zerado aqui, então vai dar 0. E o K da mesma forma. Estou pegando aqui uma coluna, né, que está zerada também. Certo? Logo, minha normal é igual a menos 2, 0 e 0. Beleza? Então, colocando lá na equação do plano, vai ficar como? Vai ficar menos 2x mais d igual a 0. Quem é o d? Ó, vou pegar aqui o plano, o ponto A, tá? Os y e o z estão zerados. Então, nosso d vai ser só isso daqui, né? Menos ax1. Já está zerado, tá? Logo, nosso d vai ser igual a menos 2 vezes x1, que é 2.
seja, menos com menos mais, né? 2 vezes 2, 4. A nossa equação é essa daqui. O 4 feio. Certo? Ou a gente pode até dividir isso daqui, galera, por 2, tá? Ou multiplicar por meio, né? Mesma coisa, tá? Então vai ficar assim, ó. Menos x mais 2, isso tem que ser igual a zero, tá? Outro caso particular aqui de equação do plano, né? Eu tenho aqui duas componentes zeradas. Se eu tenho essas duas componentes zeradas, eu estou querendo dizer que ele é paralelo, né, a um plano formado pelo YZ. Então, esse plano aí ele é paralelo ao YZ. Bom? E perpendicular ao eixo X. Show? Aliás, desculpa, ele é paralelo ao YZ e ele é anormal, é perpendicular tanto ao eixo X, Y, ao eixo Z. Eixo Y. Passando de GeoGebra também, para vocês visualizarem isso daí. Bom? Da mesma forma que a gente tinha lá na reta equação paramétrica, a gente também tem a equação paramétrica, só que relacionada ao plano, tá, galera? Como assim, professor? Olha, eu posso escrever o vetor AP, tá, como sendo um produto de um vetor com um escalar, tá? Esses vetores aqui sendo ambos vetores paralelos ao plano, tá bom? Então, ó, o U e o V são paralelos ao plano, tá? Então, se eu encontrar dois vetores que são paralelos ao plano, certo? E eu ter, né, um ponto que pertence ao plano, eu posso escrever a equação paramétrica desse plano, tá? Aí vai aquela mesma coisa, né? Como se eu tivesse andando no H, né? Eu coloco o H como sendo valores reais. Estou andando no H e estou andando no T. E aí eu estou formando todos os pontos que estão nesse plano, tá? Isso é bem legal. Usado também em computação gráfica, por exemplo, né? Para fazer o design de um plano aí, tá? Então, vamos lá para a definição. Seja um ponto do plano π, certo? E eu tendo os vetores V1 e V2, dois vetores não colineares, tá? Esses caras não podem ser colineares, ou seja, U não é paralelo a V, tá? U não é paralelo a V, beleza? Não pode ser colinear, são dois vetores que não são colineares e são paralelos ao plano, tá? Um ponto P qualquer, né, ele pertence ao plano que passa por A e é paralelo a esses vetores se existir valores reais, né? H e T tal que essa condição ela seja satisfeita, né? Essa equação seja satisfeita. Beleza? Então qual é a ideia aqui, pessoal? É como se você imaginasse o seguinte, ó. Aqui eu tenho o U, tá? E vamos supor que aqui é o nosso V. Aqui é o nosso V. Certo? A gente já viu isso daqui, quando a gente pega o H e multiplica por U, a gente está escalando, né? A gente está andando em cima desse vetor U, né? Nessa direção U. Tá? Então, vamos supor que eu botei um H, que quando eu boto esse H qualquer, ele vai parar bem aqui, por exemplo. Né? Aqui é o ponto aqui que eu estou correndo, o vetor que eu estou correndo. E a mesma coisa se eu puxar aqui o T e colocar um ponto aqui qualquer. Bom? Notem que quando eu fizer isso, ó, aqui vai dar um ponto, né? Dá um pontozinho aqui. Certo? Então, esse ponto vai ser uma combinação linear, vai ser uma combinação, né, linear entre os vetores U e V. E é o que é que faz com que esse ponto pertença ao plano? Essa partezinha bem aqui, ó. Certo? Então, com essa partezinha aqui, eu faço o ajuste para levar esse ponto para o plano. Tá? Então, a partir dos dois vetores, eu pego um ponto qualquer e levo ele para o plano
utilizando essa parte da esquerda, né? O A menos P menos A, né? Então, P menos A vai fazer esse papel de levar esse ponto para o plano, tá bom? Então, beleza. Vamos avançar. Ó, essa representação aí, ó. Eu acabei de tentar, né, desenhar aqui para vocês, para ilustrar, tá? Aqui eu tenho um ponto A, tá? Esse ponto A, ele tá jogando justamente aqui para cima do plano. Aqui, ó. Aqui o A, certo? E aqui eu tenho os vetores U, que é o vetor U. E aqui é o vetor V, tá, galera? Tá meio difícil de visualizar. Eu tô riscando aqui. Tá? Tem o U e tem o V, certo? E aí aquela questão, né? Eu tô escalando, tô pegando aqui todos os pontos que pertencem ao plano, de forma paramétrica, tá? Então, se a gente for fazer, né, essa distribuição aqui, ó, a gente pode ver facilmente que aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar P menos A igual a H vezes A1, B1, C1, mais T vezes B1, B2, C2, vezes A2, B2, C2, certo? Quem é esse P menos A? Ora, P menos A é X menos X0, Y menos Y0, Z menos Z0, certo? Que é igual a esse cara aí, tá? A gente pode separar, né? Eu posso fazer o seguinte, ó. X menos X0 é igual a Y menos Y0. Z menos Z0 vão ser iguais a HA1 mais TA2, HB1 mais TB2, HC1 mais TC2, certo? E aí, deixando x, y, z num cantinho, jogando o x para o outro lado, eu vou ter essa formação aqui, ó. X0 mais, 0 mais, Z0 mais, tá? Então, isso é o que a gente chama de equação paramétrica do plano. Lembrando, né, toda vez que a gente fala paramétrico, pessoal, é porque ele vai depender de parâmetros, tá? Então, vou jogar parâmetro H em um parâmetro T qualquer e vai me dar um ponto do plano, tá? Então, coloquei H0, T0, é um ponto do plano. Vai ser justamente quem? O A, se eu fizer isso. Né? Se botar o H0 e o T0, então o ponto vai bater justamente nesse ponto aqui que eu falei, que é um ponto que pertence a esse plano. Bom? Mesma coisa lá da reta, né? O parâmetro ele varia de menos infinito a mais infinito. Então, o plano ele também é infinito, assim como a reta. Né? Então, vamos ver aí, nesse exemplo, essa equação paramétrica. Tá? Nesse ponto aí, ele está dizendo o seguinte, ó, nesse exemplo. Escreva as equações paramétricas do plano, determinado pelos pontos A, B e C. Tá? Então, como é que eu vou fazer? Estou aqui com o plano. Estou aqui com ponto A, ponto B, ponto C, certo? Aí eu vou fazer o que? A gente viu isso já, né? Tem como eu fazer a equação do plano a partir de 3 pontos, né? Então, eu tenho aqui o vetor AB e tenho um vetor aqui AC. Se eu fizer o produto vetorial disso daqui, vai me dar normal, né? Mas eu não estou interessado naquela equação geral, eu quero a equação paramétrica, tá? Então é o seguinte, ó, professor. Então a gente pode dizer que o U e o V, eles determinados por esses vetores, né, a B e a C, eles são paralelos ao plano. São aqueles vetores lá que a gente trabalhou no slide anterior, né, não? Tá? Então esses dois vetores aí, pessoal, eles são paralelos a esse plano. Legal? Eu posso escolher qualquer um dos pontos, né, o A, o B ou o C, para compor minha equação paramétrica, porque é um ponto que pertence ao plano, tá bom? Então, dito isso,
Vamos agora calcular o vetor U e V, tá bom? Então, vetor U é igual ao vetor AB, que é a mesma coisa que B menos A, né? Logo, vetor U vai ser quanto? Vetor U vai ser 8 menos 5, 3. 2 menos 7, menos 5. Menos 3, menos 2, menos 1. Tá? Esse aqui é o nosso vetor U. Vamos agora para o nosso vetor V. Nosso vetor V é o vetor AC. É a mesma coisa que C menos A. Então, vamos lá. 1 menos 5, menos 4. 2 menos 7, menos 5. 4 menos 2, 6. Tá? Então, esse é o nosso vetor V. Tá? Aqui o U e aqui o V. Pronto. Como é que é a equação paramétrica? Muito fácil, né, professor? Equação paramétrica, eu vou colocar o x, y, z. Vou colocar aqui um ponto que pertence ao plano. Ou posso escolher o A, ou o B, ou o C, galera. Você pode escolher qualquer um desses pontos. Eu vou escolher o A, tá? Mas pode ser qualquer um, tá? Qualquer um dá certo. Então, eu vou pegar aqui 5, 7, menos 2, tá? Próximo passo, eu vou somar com a normal, o vetor diretor de V, né? Vou pegar com o vetor diretor de V. Quem é o vetor diretor de V? Ora, professor, o vetor diretor de VU, né? Vou pegar aqui U. O U vai ser o quê? 3 menos 5 menos 1. E aí eu boto um parâmetro aqui. Então eu vou colocar H. Certo? Beleza? Próximo passo. Vou somar. Agora aqui é o vetor diretor de U, né? E aqui eu vou botar o vetor de V, né? Não é nem vetor diretor, não é o próprio vetor, né? Então V vai ser o que, ó? Menos 4, menos 5, 6. E agora fiz o outro parâmetro. Bom? Legal. Vou apagar aqui. Então no final das contas vai ficar como? Vai ficar isso daqui menos 5, né? Aqui vai ficar menos H. Vai ficar menos 4. Vai ficar menos. Tá? Então essa daqui é a equação paramétrica desse plano aqui, π. Tá? Beleza? Se eu pegar, pessoal, H, botar 0 e o T botar 0, o que é que vai sobrar? Vai sobrar um ponto que pertence ao plano. Certo? E aí, se eu colocar valores distintos, né, de H e T, diferença de 0, eu vou encontrando outros pontos que pertencem a esse plano de forma tranquila. Tá bom? Legal esse assunto, né? Muito massa. Agora a gente vai ver o seguinte, como é que a gente pode calcular o ângulo dos planos? Como assim, professor? Quero saber o ângulo entre dois planos, ó. Supor que eu tenho aqui plano qualquer, né? E o outro plano, ele tá aqui, ó, entrando aqui, fazendo um ângulo, tá? Fazendo um ângulo com esse plano. Só que eu estou interessado no menor ângulo, tá? Não quero o maior ângulo. Quero o menor ângulo formado entre esses dois planos. Como é que eu posso fazer isso? É agora, tá? Taca. Então, ó. Sejam dois planos, tá? π1 e π2 escritos dessa forma. Então, a gente pode observar o quê? Que desses planos aí, as normais são respectivamente N1 e N2, tá? Extraídos ali da equação do plano. Então, se eu pegar esse plano, né, colocar aqui um com o outro, né, eles vão formar aqui um ângulo que vai depender justamente das normais. Ó. Aqui é a normal de um, aqui é a normal do outro. De acordo com o ângulo formado entre essas normais, tem como a gente descobrir qual é o ângulo formado entre esses planos.
tá? Lembra quando eu falei lá no início da aula, né, o quanto vetores são importantes? Tá aqui, ó. A gente vai fazer o ângulo entre esses planos utilizando vetores. Que vetores são esses? Os vetores N1 e N2, né, que são os vetores normais desse plano, tá? Então, que ângulo vai ser esse, né? A gente sabe que o ângulo formado entre dois vetores, ele é o quê? É o cosseno, né? Seu cosseno. Observem, ó, que a normal, o ângulo formado entre essas normais, o ângulo formado entre essas normais aqui, galera, ele é igual a esse ângulo aqui, ó. Deixa eu colocar outra cor para destacar melhor. Ó, esse ângulo aqui, que é o ângulo formado entre os planos, é igual ao ângulo formado entre os vetores normais a esses planos. Vetor normal a esses planos, né? Então, para eu calcular o ângulo formado entre eles, basta eu calcular esse ângulo normal, tá? Ó, vou ilustrar aqui por um outro ângulo. Vamos pensar que eu tenho dois planos aqui, eles estão alinhados aqui, né? Tá aqui um plano, certo? Tô aqui com esse plano e tô aqui com esse outro plano aqui, assim, ó. Tá? Tô aqui com um plano cortando aqui e tem um outro plano aqui. Vou fazer o seguinte, vou colocar a cor diferente. Aqui é um plano e um, tá? Imagina que você está vendo justamente a lateral do plano, ele está cortando aqui, tá? Só para a gente ilustrar isso daqui. E aqui eu estou com outro plano, ó. Esse outro plano que é o P2, tá? A normal do P2, esse cara aqui, ó. P2, tá? A normal do P1, esse cara aqui, né? É o N1, tá? Aí vamos observar aqui, ó, o ângulo formado entre eles, ó. O ângulo formado entre eles, né, é esse cara aqui, né, o menor ângulo. O menor ângulo formado entre eles é esse cara aqui, certo? Beleza. O que é que isso daqui tem a ver com o ângulo formado entre os planos, professor? Vai ser justamente esse carinha aqui, galera, ó. Esse ângulo aqui é o mesmo. Todos esses ângulos aqui, eles são iguais, tá bom? Todos os ângulos aí são iguais. Lembra aí da relação de ângulos, né? Ângulo interno e tudo mais, né? Então esses ângulos aí são todos iguaizinhos, tá? Por isso que a gente está dizendo que o ângulo formado entre as normais, né? N1 e N2 vai ser justamente o ângulo formado entre os planos. Beleza? Por isso que o ângulo vai ser determinado dessa forma, né? Faltou aqui umas... Falar a verdade que tá errado, né? Não tem essa parte aqui não, tá, galera? Depois eu vou ajeitar, não se preocupe que o slide vai estar legal. Só tirar esse cara aqui, assim, tá? Ou seja, eu vou pegar o produto escalar entre o N1 e N2, né, em módulo, e dividir pelo módulo de cada um dos normais, né, N1 e N2, tá? Então, cosseno desse ângulo vai dar isso daí, né? E aí eu isolo o θ, fazendo o arco cosseno, né? E aí eu vou encontrar o ângulo formado por esses planos, tá? Da mesma forma, a gente pode verificar se dois planos eles são paralelos ou perpendiculares. Como assim, professor? Como é que eu posso verificar isso? A partir do nosso queridíssimo normal. Então, pela normal, a gente vai saber se esses planos são paralelos ou se eles são perpendiculares, tá bom? Olha só. Se eles são paralelos, isso significa o quê? A gente viu isso, né? Se eles são paralelos, significa dizer que o N1 é igual a um M, a um K, sei lá, vezes N2, né? Essa relação aí. Posso adquirir o N1 a partir do N2 e vice-versa, né? Ou seja, a razão entre cada um dos termos, né? A1 com A2, B1 com B2, C1 com C2, ele é igual, tá? Essa condição aqui, ó. Beleza? Ok, professor, entendi. E aí, se eles forem perpendiculares, significa o quê? Vocês lembram? Dois vetores são perpendiculares quando acontece o quê?
Produto escalar é zero. Então, se o produto escalar é zero, N1 escalar N2 for igual a zero, isso significa que esses planos eles serão perpendiculares. Tá? Eles vão formar um ângulo de 90 graus. Beleza? Show? Então, isso é o que a gente tem. Quer dizer, professor, que eu só faço análise de paralelismo de acordo com N1 e N2, aquele D lá, ele não quer dizer nada nesse caso aí? Não, tá bom, galera? D não quer dizer nada nesse caso. Eu posso ter Ds iguais ou Ds diferentes, que isso não vai, como diria um dos nossos alunos aí, né? Nem fede nem cheira, tá? Então, depende, beleza? Então, a gente tem esses dois tópicos, ó. Se forem paralelos, então são proporcionais, né, à razão aqui de cada termo desses vetores. Ou seja, pessoal, isso daqui é a mesma coisa do que eu falei aqui da agora. N1 é igual a 1K vezes N2, tá? Encontrar isso, essa igualdade, encontrar um K que satisfaça essa propriedade, né, essa igualdade, então eles são paralelos. Se eles forem perpendiculares, então o produto escalar entre eles dá zero, tá? Pronto. Então eu tenho aí como verificar o paralelismo e o perpendicularismo entre dois planos, tá? Fazendo uso das normais, tá bom? Para exemplificar, ó, vamos determinar aí o ângulo formado entre esses dois planos aí, tá? Plano π1 e plano π2. Ora, professor, vamos atrás da normal. A normal a gente sabe, né? São os valores que estão aqui trabalhando nas minhas variáveis x, y e z. Então, a normal aqui do N1 vai ser 2, menos 3 e 5. E a normal aqui do plano 2 vai ser 3, 2 e 5. Tá? Show! Professor, esses normais aí, elas não são paralelas, né? Uma a outra. Não, tá? Não são, beleza? Vamos agora calcular o ângulo formado entre elas, tá bom? Então, a gente sabe o quê? Que o cosseno de θ é igual ao módulo N1 escalar N2 sobre N1, né? O módulo de N1, vezes o módulo de N2. Isso vai ser igual ao quê? Vamos lá. Então, cosseno de θ vai ser igual a N1 escalar N2. 2 vezes 3, 6. Menos 3 vezes menos 2, menos 6. 5 vezes 5, 25. Certo? Sobre módulo de N1. Módulo de N1 vai ser o quê? Vai ser a raiz quadrada, né? De 2 ao quadrado, 4, mais 3 ao quadrado, 9, mais 5 ao quadrado, 25, certo? Vezes o módulo de N2. 3 ao quadrado, 9, mais 2 ao quadrado, 4, mais 5 ao quadrado, 25, certo? 25 mais 13, né? 25 mais 13, que é justamente 9 mais 4, né? Dá 38, certo? 38. Então, isso daqui é igual a 25, tá? Sobre raiz de 38 vezes raiz de 38. Ou seja, cosseno de θ é igual a 25 sobre 38, tá? Então, para encontrar o ângulo, o que é que eu vou fazer? Eu vou dizer o seguinte, θ é o arco cosseno de 25 sobre 38, certo? Arco cosseno de 25 sobre 38. E aí você vai lá, pega a calculadora, você vai encontrar que valor? Você vai encontrar aí, no caso, né, 48 graus, mais ou menos, né? Bom? 8 graus. Então, esse é o ângulo formado entre esses dois planos, tá? Aqui nessa situação, vamos aí ver quais seriam os valores de Mn para que esses planos sejam paralelos. A gente viu qual é a condição de paralelismo, né?
relembrar aqui, ó, são paralelos se o N1 for igual a um valor qualquer, vou chamar agora de K, vezes N2. Se eu encontrar um K que satisfaça essa propriedade, então eu tenho que esses planos são paralelos, tá? Outra forma de ver isso daqui também é se a gente chegar a essa igualdade aqui, ó. A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2 igual a C1 sobre C2. Ou seja, é aquela questão, né, pessoal? A gente está isolando o K igualando. Que a gente já viu lá, tá? Não se assustem, não. A gente já viu isso daqui, pelo amor de Deus. Beleza? Então vamos lá, vamos descobrir aqui quem é o N1 aqui. N1 é quem? Vai ser 2M menos 1, 2, menos 2, né? Menos 2 e N. E quem é o nosso N2 aqui do plano 2? Normal plano 2 vai ser 4, 4, menos 1. Ó, legal, esse plano aqui ele passa pela origem, galera. É 0, né? Beleza. Então vamos lá. Para serem paralelos, essas razões aqui tem que acontecer, né? Ou seja, 2M menos 1 sobre A2, que é 4, tem que ser igual a menos 2 sobre 4, e por sua vez tem que ser igual a N sobre menos 1, tá bom? Então a gente pode trabalhar de duas formas, né? Primeiro eu destaco uma parte, depois eu destaco a outra. Ó, primeiro eu vou fazer assim, ó. Vou destacar essa parte aqui, tá? E depois eu vou destacar essa parte aqui. Beleza? Como é que vai ficar? Menos 2 sobre 4 é igual a N sobre menos 1. Meios e extremos aqui, né? Vai ficar 4N é igual a menos 2 vezes menos 1, que é 2. N é igual a meio, tá? Aqui a gente encontrou o N. Vamos agora para o M. 2M menos 1 sobre 4 é igual a menos 2 sobre 4. Aqui eu posso até fazer assim, ó. Né? Cortar aqui esses 4 aqui. Então vai multiplicar, né? Cortou. Então vai ficar 2M menos 1 é igual a menos 2. Menos 1 foi para o outro lado. 2M é igual a menos 2 mais 1. M é igual a menos meio, né? Menos 2 mais 1 vai ficar menos 1 e o 2 vai para lá dividindo. Então, M é igual a menos meio, tá? Pronto. Então, encontramos M e N, né? Que satisfazem essas razões aí, tá? Essa razão aí, ou seja, são paralelos. Eu estou usando isso daqui porque na equação disse que eles são paralelos. Bom, beleza? Show? Ok, vamos parar por aqui. Na próxima aula a gente vai ver a questão do ângulo, né, entre uma reta e um plano, e vamos também ver algumas interseções, né? Interseção de plano com plano, interseção de reta com plano, beleza? Então, na próxima aula a gente continua. Próxima parte a gente continua. Você confundindo aula com parte. Próxima parte a gente continua, tá bom, galera? Tchau, até já já.